Depois de 10 jogos, mais de um mês, o Fortaleza voltou a vencer. Vocês lembram a última vitória do Fortaleza antes de bater o Bragantino hoje por 3-1? Vou dar um tempinho para você pensar. E aí? Vou dar uma dica. Estádio Presidente Vargas. Pois é, acertou quem disse 5-0 sobre o Juventude no distante 10 de maio. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas mudanças ocorreram no Fortaleza. Fortaleza precisava de uma vitória consistente, firme, consciente, como aconteceu hoje contra o Red Bull Bragantino, que está ali na parte de cima da tabela, claro que está amargando aí a terceira derrota seguida na competição. Isso só reforça o que é o Campeonato Brasileiro, que a oscilação é inerente a este campeonato longo e tão equilibrado e difícil. Vamos falar sobre o 3-1 do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino, mas antes, qualquer coisa, muito obrigado aos quase 42 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado a todo mundo que está chegando, que confia no meu trabalho, que me dá essa honra de bater um papo por aqui, vocês que terminam o jogo, correm aqui, sempre pedem, José, posta logo e tal, demora um pouquinho porque eu tenho um trabalhinho aqui para ajustar tudo, mas estou aqui falando sempre sobre o nosso futebol. Considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar o like, o hype e comentar. Também quero saber a sua opinião. O outro recado, ó, é para na hora da comemoração. Os snacks da do Norte, esse aqui é de castanha de caju e amendoim sem pele. Esses snacks são vendidos também nos bares e restaurantes da Arena Castelão do Norte, que é uma empresa do guarda-chuva da Uzibras. No Norte é referência, tá? Em snacks. Cai muito bem com a cerveja, com um suco que for, uma aguinha, enfim. Qualquer momento, os snacks do Lion. Esses aqui são produtos licenciados pelos clubes. 3-1 do Fortaleza, para cima do Red Bull Bragantino, vitória importante, repito, do ponto de vista de classificação, Fortaleza está muito próximo de sair do Z4. A derrota do Santos seria excelente para o Fortaleza, né? Mas nesses primeiros jogos de 17ª rodada, só o Fortaleza venceu. O Botafogo empatou com o Corinthians, o Santos empatou, o Mirassol também empatou, o Santos empatou com o Sport no Recife e o Mirassol em casa contra o Vitória e o Fortaleza venceu. Vitória muito importante, Fortaleza praticamente, quem não assistiu o jogo, é o seguinte, apitou o árbitro, começou o jogo, praticamente Fortaleza já começou ganhando, porque logo cedo, Daverson de cabeça fez 1-0 para o Fortaleza e foi um gol fundamental. Tudo que aconteceu essa semana no Fortaleza, uma semana de trabalho, uma semana de reconexão, é a tentativa do Renato Paiva de conquistar o coração do torcedor do Fortaleza, e isso não é fácil, uma vez que o Vojvoda é o maior técnico da história do clube, com todos as conquistas, todos os feitos e todo o carisma que conquistou o coração do torcedor do Fortaleza, né? Ou você já viu uma demissão de um técnico e toda aquela festa da despedida do Vojvoda. Isso é incomum, é muito raro, quase impossível isso acontecer no mundo do futebol. Mas o Renato Paiva está fazendo de tudo para ocupar o seu espaço no coração do torcedor do Fortaleza, o que, repito, não é fácil, mas ele vai encontrar uma brecha a partir do momento que ele começar a vencer. Ele sabe disso, porque o futebol, no final das contas, por mais que seja muito cruel falar só sobre isso, eu não sou resultadista, mas, no final das contas, o que vale é resultado. E para o Fortaleza, nesse momento, ele precisa do resultado, sabe? É muito mais do que um bom futebol, muito mais de uma tática, muito mais de uma estratégia, ele precisa, obviamente, do resultado. Os resultados são conquistados com isso. Eu não acho que as coisas acontecem por acaso. Pode acontecer um aqui, outro ali, mas para você conseguir um campeonato de recuperação, você precisa ter estratégia, você precisa ter planejamento, você precisa ter organização. Fortaleza conseguiu isso no jogo de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino, ainda que com alguns deslizes, algumas falhas, alguns erros individuais, por exemplo, no gol do Bragantino é tudo na conta do Tinga e do Magrão, assim, não dá para dizer outra coisa. Tinga vacila, o Magrão também, era uma bola defensável, o Pita arruma um espaço onde não tinha, tem um mérito também do jogador do Red Bull Bragantino, mas o Fortaleza teve um jogo tranquilo, né? O Fortaleza foi capaz de levar um jogo que aparentava ser muito difícil, o Red Bull Bragantino imaginando uma recuperação depois da derrota em casa de virada para o Flamengo, o Red Bull Bragantino, imagino eu, vinha para Fortaleza imaginando, opa, vamos recuperar pontos, vamos agravar a crise no Fortaleza, o time não vence há 10 jogos, vamos lá e tirar uma casquinha ou pelo menos pontuar.
Eu imagino que esse tenha sido o planejamento da equipe paulista. Mas o Fortaleza foi bem. Fortaleza foi bem, fez logo cedo 1-0. Logo depois, na segunda oportunidade, o Kusevich faz 2-0 também de cabeça. Então a bola aérea, não sei se isso já é influência, porque a gente não assiste aos treinos, né? Mas vai lá que isso já seja influência dos treinamentos com Renato Paiva. O fato é que o Fortaleza, em 2 jogadas de bola parada, faz 2-0. Gols que dão tranquilidade ao Fortaleza no jogo. E olha, poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido bem mais, porque o Fortaleza teve chance. O Marinho foi bem no jogo. Gaston Ávila, quem diria? Gaston Ávila fez uma baita partida pelo Fortaleza hoje, pelo lado esquerdo, ganhando as divididas, cabecinha no lugar, às vezes é meio destabanado, mas hoje fez um grande jogo. Diogo Barbosa não comprometeu, as coisas parecem que estão se ajustando no Fortaleza do Renato Paiva, que, e tá certo, não tá querendo inventar muito. O que é que fez o Renato Paiva? Não tinha Lucero? Daverson foi o titular. Manteve os 2 jogadores de flancos, os 2 extremos, né? Pikachu, aliás, hoje foi de novo. Pikachu entra no segundo tempo. Marinho e Breno Lopes, então ali estava tudo ajustado. Depois ele perdeu Tomás Pochettino numa dividida, acabou sentindo o joelho, e o Luca Prior entrou. E eu gosto do Luca Prior, viu? Acho que o Luca Prior é meio inconsequente no bom sentido da palavra. Sabe, ele é autoconfiante, ele tenta fazer as coisas, ele é muito rápido, muita energia, muito intenso. Eu gosto. E eu acho que essa intensidade do Luca Prior, essa intensidade de estar sempre ligado no jogo, ele acaba fazendo o 3º gol do Fortaleza. O 3º gol do Fortaleza sai depois do gol do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino diminui no finalzinho do primeiro tempo, e aí aquela velha história. Pra você fazer gol, não tem tempo, né? Não tem hora pra você fazer gol. Quando você faz gol, não tem hora exata. Sempre é hora. Só que existem alguns momentos estratégicos. Quando o Fortaleza sai praticamente começando o jogo com a vitória, porque com pouquíssimos minutos o Daverson faz 1-0. Na segunda oportunidade, Kusevich faz 2-0. Depois, o Matheus Pereira perde um gol. Aliás, ele não é que ele perde, ele desloca o goleiro e o jogador do Bragantino tira em cima do lance. Isso aqui é para citar alguns, assim, chances cristalinas. O Red Bull Bragantino diminui, vai para o intervalo, quando poderia o Fortaleza ter feito 3-0 e o Red Bull Bragantino, em vez disso, diminui e fica a 1 gol de um empate. Poderia ter um segundo tempo diferente, só que com 3 minutos do segundo tempo, o Luca Prior aproveita um erro do goleiro do Red Bull Bragantino, sai jogando errado, e aí o Luca Prior, felicíssimo, presença de espírito, dá um tapa quase do meio campo, faz na intermediária ofensiva, vai lá, né? Faz o 3º gol do Fortaleza. Fortaleza com o Marinho perdeu de novo, depois perdeu com o Iago Pikachu, depois o Marinho obrigou o goleiro do Red Bull Bragantino a fazer uma outra defesa. O Fortaleza poderia ter hoje goleado a equipe paulista. Isso é muito legal. Isso é muito bom de ver o Fortaleza, a produtividade, o time tentando e o time conseguindo imprimir um ritmo, né? E fazer o seu jogo acontecer, criando oportunidades. Foi 3-1, poderia ter sido até mais. O Red Bull Bragantino em outras situações também no segundo tempo. Fortaleza já cansado também. O Renato Paiva fez as 5 alterações, colocou o Pikachu, colocou o Rosseto, colocou o Tuca Herrera, colocou o Barreiro, enfim, fez as alterações que eram necessárias para tentar dar, né, energia ao time, para que o time não caísse nesse ritmo. O futebol é muito intenso hoje em dia, mas o Red Bull Bragantino até encontrou alguns espaços, mas ficou nisso, 3-1, vitória consistente, vitória importantíssima para o Fortaleza, que terá 2 jogos fora de casa, já na terça-feira contra o Grêmio em Porto Alegre, e depois tem Corinthians no fim de semana, lá também em Itaquera, 2 jogos fora de casa. Mas olha, se o Fortaleza busca uma recuperação, são 2 adversários que você pode pontuar, que você tem que pontuar. Não são times que são esquadrões que estão lutando pelas primeiras posições. Não vejo dessa maneira não. Acho que é bem possível Fortaleza pontuar nessas 2 partidas contra Grêmio e Corinthians. Isso não quer dizer que serão jogos fáceis, muito pelo contrário. Sempre é jogo, é quase um pleonasmo dizer que é jogo difícil no Campeonato Brasileiro. Praticamente, as 38 rodadas serão rodadas bem complicadas. Ainda mais para um time que busca uma recuperação, e uma sequência será muito importante para a equipe do Fortaleza, que conseguiu apenas a sua 3ª vitória
na competição. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Quer que você também pensa sobre o jogo, sobre esse momento do Fortaleza com o novo técnico, você está esperançoso, está otimista ou não? Deixa aí nos comentários, aí no espaço dos comentários. A gente se vê e será em breve.